Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E é importante que, à medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, é à medida que Deus ele vai se revelando aos seus filhos. Isso é importante porque nós estamos dispostos a crescer a cada dia na presença de Deus. E quando nós estamos dispostos a crescer na presença de Deus, há um grande desafio, e os grandes desafios eles sempre vêm também acompanhado das grandes vitórias que Deus assim ele tem nos dado de uma forma graciosa. Eu quero trazer uma palavra hoje baseada na carta de Tiago. É importante que Tiago, a intenção de Tiago ao escrever esta carta era fortalecer e encorajar os cristãos judeus que haviam se espalhado por toda a região do Mediterrâneo. Então, Tiago ele escreve para esses irmãos para que eles se fortalecessem na fé, que eles viessem ter a compreensão que aquilo que eles estavam vivenciando naqueles dias era realmente o resultado de uma decisão que eles tinham feito por Cristo. E Tiago, diante da oposição do cristianismo, por onde quer que fossem eles eram tentados a viver de maneira tímida ao cristianismo. Observe que essa vivência de maneira tímida porque era sufocada realmente pelos opressores. Então eles eram sufocando a prática da verdadeira fé cristã. E Tiago ele escreve essa carta justamente para fortalecer os irmãos e eles viessem ter uma compreensão exatamente do porquê tudo aquilo estava acontecendo. Era por causa de uma decisão que eles tinham tomado ao lado de Cristo. Estavam passando por dificuldades, mas eles tinham que compreender que a decisão que eles tinham feito por Cristo era melhor. E isso requeria deles passar por lutas, por provações, por perseguições, por opressões. E se tornou a vida deles um pouco sufocante, mas no tocante ao Evangelho, eles tinham que estar seguros em Deus. Eu quero destacar 3 pontos importantes, que são os 3 pontos da carta, que Tiago descarta. O primeiro ponto é a verdadeira religião, a decisão que eles tomaram, e agora eles estavam firmados justamente nessa nova proposta de vida. E aquilo que eles tinham decidido por Cristo era exatamente o fundamento, a raiz da sua fé, a base sólida da caminhada deles se firmava justamente na proposta do Evangelho, de seguir a Cristo. E a segunda é a prática da fé. E Tiago ele fala muito bem sobre isso, o exercício que eles deveriam fazer exatamente, porque não era simplesmente estar firmado em um conceito de dizer nós temos fé e isso ser uma justificativa para que eles viessem permanecer de braços cruzados. É por isso que Tiago ele desafia a esses irmãos a realmente provarem o que eles de fato professavam. Vocês têm fé? Vocês agora mostram as suas obras através da fé que você tem. Então isso traz um confronto para a nossa vida quando nós de fato nos deparamos diante de uma palavra como essa, vai nos fazer realmente reagir diante daquilo que nós temos professado. Então Tiago, nesse segundo ponto, lá no capítulo 2, ele faz esse desafio realmente para que os irmãos viessem mostrar a sua fé através das obras. E o terceiro ponto é
a sabedoria do alto. Se alguém entre vós não tem sabedoria, peça a Deus que a dá. Então isso é importante e são esses pontos que nós vamos discorrer. Então Tiago ele mostra logo que nessa carta nós somos exortados a desenvolver uma fé viva, onde não apenas esta fé, ela não apenas ouvimos acerca da verdade do Evangelho, mas que também colocamos em prática o que nós temos aprendido. É por isso que o próprio Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes. Porque a palavra de Deus ela só vai fazer sentido para a vida cristã se nós exercitarmos, se nós exercermos. É isso que faz toda a diferença, é ouvir a palavra e colocar ela em prática. Porque quando nós ouvimos a palavra e colocamos ela em prática, nós estamos exercitando o que nós aprendemos. Então, faz parte do aprendizado, da habilitação do cristão, quando ele está embasado dentro desse contexto de praticarmos o que nós temos aprendido, que nós temos ouvido da parte do nosso Deus. Então, observe que é importante nós colocarmos isso em pauta. Ao contrário, uma coisa que nos chama a atenção é que, ao contrário da fé silábica, a gente observa que isto é aquela que ela não passa de confissões, mas que não possui nenhuma evidência prática capaz de confirmar o que professamos. Então, olha só a diferença do que nós temos visto e colocado em prática, que é justamente o contrário dessa fé silábica, que isto é aquele que não passa de confissões. Simplesmente as pessoas confessam, mas não fazem. Dizem que tem, mas não age, não se manifestam, não se habilitam, não se dispõe, não está em concordância com aquilo que se realmente tem professado. Então, para isso, o autor ele nos exorta a amar uns aos outros. Olha só como isso é importante, em serviço e dedicação. E isso é importante. Uma dedicação que ela venha a ser sincera, pois essa sim é uma evidência da fé. O Tiago ele mostra logo claramente que para que nós possamos de fato sermos pessoas habilitadas, capazes de realmente provar o que nós professamos, Tiago diz assim: olha, vocês têm que demonstrar isso na vida de vocês. E a maior prova de quem de fato decidiu por Cristo e tem uma fé realmente que viva, uma fé que venha evidenciar quem vocês são, é quando vocês colocam isso na prática do dia a dia. Então essa exortação é justamente para que nós venhamos colocar isso no serviço, na edificação sincera, pois essa sim é uma fé que Tiago mostra, que evidencia, que ela é evidenciada porque com obras. É quando nós amamos uns aos outros, é quando nós nos gastamos em favor do outro, é quando nós estamos dispostos a fazer o que está realmente estabelecido na palavra. E qual é a maior prova de que nós, de fato, nascemos de novo, de que nós somos cristãos? É de fato quando nós amamos o nosso irmão. Quando nós trabalhamos em benefício do próximo, é quando nós estamos dispostos a estender a mão. Quando nós realmente, de fato, somos cristãos verdadeiros. Aquele cristão que faz as mesmas obras que Cristo fez. E isso Jesus deu um exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Ou seja, nada do que eu fiz é difícil para aqueles que estão em mim fazer. É fácil. Só basta estar em mim. Você terá a capacidade de fazer essas coisas.
Então observe que sobre as tribulações, nós somos ensinados que eles são instrumentos de aperfeiçoamento, mas as tentações, elas são frutos dos nossos desejos maus. Tiago, ele aborda isso, que para que nós venhamos refletir. De qualquer forma, ele diz assim, Tiago, diz que somos salvos pela lei do amor, isto é, pela manifestação graciosa de Deus em Cristo. Sendo assim, devemos ser graciosos com o próximo. Olha só o que Tiago está dizendo. Que nós fomos salvos pela lei do amor.